ao programa 55 Minutes e mais uma quinta-feira de gala, um painel especialíssimo com dois profissionais extraordinários da gastronomia aqui no Brasil. O gaúcho sommelier, especialista em vinhos, Daniel Machado, e o chefe de cozinha peruano, Carlos Paredes, radicado em Porto Alegre já há alguns anos. Nós vamos bater um papo muito bom hoje, falar sobre o tema como promover sabores. E eu quero lembrar a todos que esse painel ficará salvo aqui por prazo indeterminado. Então, quem perder, por acaso não puder assistir, fique à vontade que vai ter oportunidade de assistir a qualquer dia, qualquer hora, quando quiser, quantas vezes quiser, porque esse bate-papo, esse painel aqui vai ficar salvo para as pessoas poderem assistir. Eu quero agradecer demais a presença de todos que estão chegando. Mosquito, meu seguidor aqui, acompanhante, a Nani, RJ, que está aqui também, Rosane, muito bem-vinda, e vou chamar agora meus amigos aqui para participarem desse painel, que nós vamos tratar sobre como promover sabores, né, na interrogação. Vamos chamar os dois aqui agora para a gente começar esse bate-papo bom. É isso. Sejam todos bem-vindos, vamos começar o nosso bate-papo. Opa, satisfação, Chapéu. Seja bem-vindo, Tchê. Muito obrigado pelo convite. Saudações. Fico muito honrado. Saudações. Muito obrigado. Prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Estão chegando. PV Ateles, Isabela Storitor. Tem um nome diferente aqui. Depois você me corrige como se pronuncia. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado por receber você mais uma vez aqui no programa. Essa talvez seja a terceira ou quarta vez que você vem aqui, né? Prazer sempre. Um prazer sempre com vocês. Prazer sempre. Eu, esse ano, provavelmente em novembro, final de novembro, vou dar uma passada para Porto Alegre. Devo ficar uns 4 dias, talvez, antes de ir para Florianópolis, em dezembro, que é aniversário da minha filha caçula. Então, eu vou passar uns 4 dias em Porto Alegre. Faço questão, vou estar com o Jorge Nascimento, vou estar com o chefe Mamadou. Quero me encontrar com você. Quem sabe o Daniel nos encontra lá em Porto Alegre nessa época. Encontramos por aí. É um prazer. Tá, seria muito legal um encontro com o chefe Mamadou também. Já faz um tempinho que não consigo visitar ele, mas já tem um motivo mais. Então, por que não? Sempre um prazer. Muito obrigado. O nosso papo hoje é como promover sabores, né? O programa chama 55 Minutes porque ele tem a duração máxima de 55 minutos. Eventualmente ele sai um pouquinho mais porque tem perguntas, as pessoas participam. E às vezes é tão interessante que eu deixo expandir um pouquinho, passar um pouco de 55. Mas nós estamos começando agora. Atrasamos 10 minutos para poder as pessoas que às vezes se atrasam, não têm tempo de entrar rigorosamente no horário, elas possam de alguma maneira conseguir participar da entrevista desde o início. Bom, vamos combinar por ordem alfabética, né? O Carlos, depois o Daniel. Eu vou perguntar agora quem são vocês. Queria que vocês falassem. Vou dar 2 minutos para cada um, para a gente não estender muito e para não entrar na pergunta seguinte, né, que é uma complementação. As perguntas se encaixam. Então tem toda uma sequência, né, lógica das nossas entrevistas. Então, por favor, Carlos, depois Daniel, quem são vocês, por gentileza? Perfeito. Bom, primeiro que nada, um prazer novamente por aqui, nosso amigo Charbel já. Estamos em tempo, um prazer te conhecer, senhor, um prazer mesmo aí. É para mim um honor e qualquer coisa, se por causa do sotaque não me entende, um pouquinho de paciência, talvez. Entendemos perfeitamente. Muito obrigado mesmo. Bom, meu nome é Carlos Paredes, sou chefe de cozinha e, bom, sou cozinheiro, né? Sou cozinheiro, chefe é um cargo mesmo, né? Me formei em Argentina e fiz meu mestrado em Le Cordon Bleu posteriormente. Então, já no mundo da gastronomia, desde que tenho 18 anos, então já há muito tempo, já acho que a metade da minha vida é entregada a este lindo mundo. Passei por diversos países, pude trabalhar com restaurantes com estrelas Michelin, 2 e 3 estrelas Michelin. Conheci muito a nível gastronômico cultural
bom, hoje em dia sigo sendo cozinheiro, comando já meus próprios empreendimentos. Não gosto muito de falar que hoje em dia sou empresário, porque não sou. Eu sou cozinheiro e quero seguir sendo cozinheiro. Bom, e isso, tenho 3 casas aqui em Porto Alegre e, por favor, mais que convidados, vocês por aqui, meus amigos. No final nós vamos querer saber o nome das suas 3 casas. Vamos saber disso, sim, tá bom? por favor. Sem falta, por favor. Daniel, por favor. Obrigado, Carlos. Claro. Obrigado, Carlos. Eu sei uma delas e sei que o pessoal gosta bastante, né? Mas fica para surpresa ali, depois a gente revela as 3. Queria agradecer ao Charbel pelo convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui, um painel também com o Carlos Paredes, né? Vai falar de gastronomia, os sabores e a relação com o vinho, então fico muito feliz e muito satisfeito, né, por estar falando disso ainda mais relacionado com a minha cidade natal, né, que é Porto Alegre. Sou porto-alegrense, meu nome é Daniel Machado, sou advogado de formação e no início era entusiasta, enófilo mesmo, né. Daniel? Está me ouvindo direito o áudio? Parece que oscilou um pouquinho, já vai voltar. Oi, Daniel. Tudo bem. Está me ouvindo? Pois então. Perfeitamente. Gente, daí eu acabei no início ali, compartilhava as garrafas, né, no Instagram, gostava mesmo de falar sobre vinho, mas de um jeito despretensioso. Acontece que eu acabei estudando, né, ao longo desses 7 anos, muito sobre vinho, e fiz a minha formação no WSET, né, Wine and Spirits Education Trust, que é uma associação que tinha até pouco tempo atrás em Londres, que veio para o Brasil, né, com sede em São Paulo e em outras cidades hoje em dia. Aí fiz essa formação, nível avançado lá, sou especialista em vinhos, e com isso me permitiu fazer confrarias no Brasil inteiro, né? Consegui fazer essas confrarias do jeito que eu gostaria, que é promovendo o vinho de um jeito descontraído, só que ao mesmo tempo com aprendizado, sem o pessoal gastar muitíssimo dinheiro nisso, né? E às vezes aprendendo a mesma coisa. Então, hoje em dia as minhas confrarias estão em São Paulo, em Porto Alegre e online no Brasil inteiro, né? Desde 2021 eu estou promovendo o vinho dessa maneira aqui no Instagram e tem feito bastante sucesso, tanto os conteúdos quanto quando vão os eventos, né? A convite das importadoras, e o pessoal tem dado um feedback brilhante ali, no sentido de eu estar promovendo o vinho para quem até então não conhecia. Eu tinha muito medo, né? De querer saber como é que funcionava. Então é isso. Essa é um pouco da minha história. Estou muito satisfeito de estar aqui. Vamos falar, então, sobre gastronomia também. Uhum. Prazer ter vocês, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer. O Carlos é frequentador quase que assíduo aqui do programa. Daniel, tenho certeza que você vai participar de muitos painéis aqui conosco, porque eu gosto de movimentar, convidar mais de um profissional assim de cada vez, para a gente poder trocar ideia e falar um pouco do trabalho. Bom, eu queria que vocês falassem um pouco das suas experiências, né, na gastronomia e o que ela trouxe de positivo para as suas carreiras, né? Agora, eu vou dar um pouco mais de tempo para vocês falarem, né? Eu vou dar em torno de 10 minutos, 5 minutos para cada um de vocês, e é bastante tempo, a gente não percebe. Se passar um pouquinho, fiquem tranquilos, não se preocupem, deixe que eu administre o tempo das perguntas. Muito obrigado. Bom, eu acho que vamos começar com Daniel, seria muito legal. Claro. Já. Por favor. Por favor. A gastronomia, na verdade, é a alma do saber de vinho, né? Comecei com um perfil, né, que se chamava Foodies por aí. Então esse perfil ele falava sobre comidas, porque eu sempre gostei de frequentar restaurantes, né, não só aqui no Brasil. E gostava dos restaurantes Michelin também, gostava da proposta, não só da comida em si, da apresentação dos alimentos, como também do serviço, né, como era impecável. E mais especificamente eu percebi o serviço do sommelier, né, que era um serviço ali que tinha todo um ritual e tem os porquês desse ritual, né. Era muito interessante ver, e desde o início eu comecei a me interessar sobre isso. A trajetória do vinho relacionada com a gastronomia, aliás, é muito relacionada com a gastronomia, desde o início. Então, no início eu frequentava essas degustações, né,
das vinícolas, das importadoras, e eu via que tinha muitos menus ali elaborados e cheio de comidas boas, só que não estavam muito harmonizando com os vinhos, né? Isso há alguns anos atrás. Não tinha essa explicação dos porquês que harmonizavam. Simplesmente era um vinho muito bom, chileno, argentino, brasileiro, né? Agora mais recentemente, e uma comida muito boa, só que não se dizia o porquê, não dizia os motivos. Daí, claro, a cultura do vinho aqui no Brasil foi avançando bastante, principalmente com os vinhos brasileiros, né? Trazendo vinhos brasileiros, inclusive naturais e biodinâmicos, para cardápios de restaurantes Michelin. E daí, agora mais especificamente, esses eventos aí com a explicação do porquê que cada alimento harmonizava. Então, a gastronomia tem muito a ver com vinho e teve sempre a ver com vinho desde o início da minha trajetória, né? E aí, no final das contas, eu acabei promovendo alguns eventos, né, de gastronomia e vinho. É claro, eu focando no vinho, né? O chefe de cozinha era quem focava na explicação dos alimentos, né? E por que eles estavam lá. Mas é muito interessante porque muitos eventos desses eu trazia esses eventos para quem não estava habituado a provar vinhos muito bons e principalmente não estava habituado a essa relação, né, do vinho com a comida, as harmonizações por contraste, por semelhança. E isso é muito legal. Trazer esses porquês para quem não sabia, para quem não nem se interessava, não via muito sentido nisso. Hoje em dia é muito legal ver a quantidade de pessoas interessadas em querer saber em degustações harmonizadas, né? Tem alguns eventos até que estão para ser feitos daqui a pouco tempo, né, ainda nesse semestre, focando nisso aí. Degustação harmonizada e vinho. Então, para mim, é muito bom, uma paixão, né? Tem tudo a ver. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Daniel. Carlos, por favor. Muito obrigado, Daniel. É muito interessante o que Daniel nos está comentando y totalmente coincido, totalmente cierto, porque cuando se fala de gastronomía se fala de cultura y cuando se fala de cultura se fala de vino. Entonces es muy rico eso. Quiero mandar un beso grande a todas las personas que nos están ahí mandando un hoy, un saludo, muy obrigado, sobre todo en especial a mi esposa que está conectada, por Sim. más que está full no trabalho, está ahí presente, a mi socia, amiga, parte de mi familia, ya a Josie que también está por ahí conectada y a todos mis amigos por ahí. Bueno, vamos lá. Cuando hablamos sobre gastronomía, para mí es todo. Para mí es todo. Se resume bastante porque eu comecei na área da gastronomia talvez por uma casualidade, né? Já tínhamos comentado nos começos com Charbel. Eu era estudante de medicina, larguei a carreira de medicina no terceiro ano, já para virar o quarto, e sempre estava já deixava os livros de bioquímica, de cardio, por ler os livros de cozinha italiana, cozinha inglesa. Entonces aí é onde percebi, né? Percebi que realmente lo mío era outra coisa, né? E também por eu sempre falo que é uma herência indireta de minha mãe. Minha mãe tem restaurante desde que eu tenho 7 anos de idade, e o típico restaurante pequeno de bairro que vende prato feito, que vendia marmitas para o passo. Então, sempre eu fui criado nesse ambiente entre panelas de arroz de 50 quilos, entre panelas de un sopón de 100 litros, pum, para todo el mundo ahí. Entonces, sí, cuando me preguntan cómo comenzó tu carrera, acho que comenzó ahí. Comenzó nesse ponto. Y eu não sabia disso. Entonces, foi muito lindo isso. E hoje em dia posso dizer que
poderia falar, minha experiência que passei em França foi legal, em Espanha foi legal, em Rússia foi legal, aqui em Argentina foi legal, mas a verdade é que isso foi complementários porque não acho que seja um determinante, acho que sim é enriquecedor para um cozinheiro poder sair, conhecer, viajar, experimentar, sobretudo se tem a possibilidade de fazer uma ruta por los viñedos, que va muito da mão com a cocina, com o agricultor, com os produtos, é sensacional, é sensacional. Eu tive o prazer de poder fazer isso aqui também perto em Mendoza, em Argentina, na minha época que morava por lá. Es sensacional. En Perú también tenemos unos viñedos ahí, pero más se dedican a la elaboración do pisco, né? A uva lá. Pero es muito enriquecedor. Entonces, acho que por ahí comenzamos mi carrera. Hoy en día ya como un pequeño emprendedor, un cocinero, un soñador que quiere seguir creciendo y quiere dejar una huella bien grande, una marca bien grande aquí en Brasil, sumando un poco de mi trayectoria, un poco de mi cultura a través de meus pratos, de meus restaurantes, e inclusive deixar muito mais um legado de bons cozinheiros mesmo, que hoje em dia já veo uma pequena escassez dos que realmente se apaixonam pela gastronomia. Muito bom. Quero agradecer sempre a vocês pelo depoimento, ao depoimento aqui da Vanessa, da Josiane, da Roberta Lamin, que está aqui comentando também. Quero agradecer a participação de todos que estão interagindo aqui conosco. Eu vou te contar uma curiosidade, Charbel. A Josiane é a empresária, junto com Júlio Quadros, o esposo dela, que me convidaram para Porto Alegre. E desde entonces, desde que eu recebi o convite deles, já não saí mais. Já não saí mais, e hoje em dia começamos com o Isoji e fizemos o Sole, Pizzeria del Porto, e nosso último filho, eu falo nosso último filho porque somos um grupo, né? Nosso último filho é o Bausi, o pequeno Bausi, que deu muitas surpresas hoje em dia. Não pensei que um pãozinho feito a vapor iria causar uma sensação assim, mas estamos querendo trazer muito mais coisas aqui a Porto Alegre. Conhecerei no final de novembro. Charbel, por favor. Vou me organizar para isso. Daniel, eu acho que nós vamos fazer uma caravana, Daniel. Eu já tinha... Tá me devendo, então? Tá me devendo? Vamos. Essa proposta do Isoja é maravilhosa, né? Lá no Cais do Porto, é um ambiente convidativo para a culinária, né, peruana. Então, já tinha visitado alguma vez, mas agora, com certeza, agora é compromisso mesmo. Tem que ir lá dar um abraço no Carlos também. Por favor. Queria aproveitar... Posso falar? Queria aproveitar o ensejo para... já que a gente está na fase também dos agradecimentos, queria agradecer de coração a Maria Fernanda, né, que está aqui, a minha esposa, o pessoal que está me seguindo aqui, a Marlova, a Alessandra, a Marina, muito obrigado, a Simone, muito obrigado pela participação aqui na live. Podem colocar perguntas aí que a gente responde, sem problema. Exatamente. Eu quero dizer a vocês o seguinte, esse ano eu tenho uma revista aqui no Rio de Janeiro, a Esplêndida Gastronomia, que ela vinha circulando até 2018. Até 2019 ainda circulou virtualmente. Agora só vai circular impressa novamente. Provavelmente a gente deve voltar a publicar essa revista no início do ano que vem, no primeiro semestre. Ela deve voltar a circular. Mas é uma revista que tem circulação nos hotéis da Orla do Rio de Janeiro, que são 60 hotéis que recebem minhas publicações já há 24 anos. E agora eu tenho uma distribuição já há alguns anos em algumas salas VIP de alguns aeroportos internacionais aqui no Brasil. Então é uma revista muito diferenciada. Quer dizer, tem banca também, tem assinante, enfim. Mas é uma revista com perfil muito para quem está chegando ao Brasil, conhecendo, até porque a probabilidade dessa revista se tornar uma revista bilíngue é muito grande. Então, assim, eu quero depois interagir com muitos profissionais da gastronomia, além de vocês e outros tantos, porque o convite para participar com artigos e com
e com reportagens e matérias vai ser cada vez mais frequente a partir do ano que vem, apesar de que eu quero fazer só uma edição por ano, uma edição mais robusta, com mais de 100 páginas, enfim, com um processo um pouco mais requintado. Então, quero deixar isso claro aqui na entrevista para vocês saberem e a gente poder, ano que vem, ter mais possibilidade. Agora, eu queria imenso contribuir mesmo. Amo escrever, sempre gostei. Então... Será bem-vindo. Será bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Como podemos promover experiências gastronômicas inesquecíveis? Unforgettable. Bom, posso começar? Claro. Por favor. Uma coisa que nosso amigo Daniel falou, que é muito certo, o serviço. Uno de los factores muito importantes é o nosso serviço com nossa gastronomia. Além do ambiente, que é o primeiro que você enxerga, é o primeiro que você começa a involucrar, é muito a recepção desde que chegou essa pessoa. Como promovemos isso? Se você começa desde o ponto número 1, que é essa recepção, hasta o seguimento na mesa, já o sabor, já para a pessoa, vai ser muito mais agradável receber um sabor diferente, novo ou talvez já conhecido. Lo vai receber de uma maneira muito melhor. Então, sempre falo que o serviço é fundamental. Se a gente em cozinha talvez erra em sabor e o serviço foi impecável, esse comensal vai te dar uma chance mais, com certeza. Pero se nosso serviço realmente não está na altura, não foi sugerido um ótimo vinho, não foi sugerido o prato com delicadeza, não se tem esse conhecimento do cardápio na casa, com certeza vai ser muito mais difícil, por mais que a comida seja a melhor do mundo, a 3 estrelas Michelin. Então, isso para mim é um dos fundamentos ou de los princípios mais importantes mesmo de poder iniciar com um sabor novo. Se vamos a difundir um sabor, então que seja realmente com um serviço à altura. Não sei o que me disse você, Daniel, a tudo isso. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, o preceito de um restaurante que é estrelado, né, é o mesmo preceito que um serviço é estrelado, uma pessoa é uma referência na área. Eu acho que tudo converge a uma palavra, detalhes. A atenção aos detalhes. Então a gente vê, por exemplo, num evento meu, né, o que acontece? Eu presto atenção, claro, à proposta do evento, que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, falar sobre gastronomia, sobre sabores, mas mais do que isso. Quem são as pessoas que estão vindo para o meu lugar, né, que estão vindo para o meu evento? O que elas pretendem com isso? Qual é o contexto que permite com que seja uma experiência de excelência para elas, né? O que elas procuram? É um vinho argentino? É um vinho chileno? É um vinho brasileiro? Qual é o gosto de cada uma das pessoas? Então, isso tudo converge para a palavra detalhes e sim, com certeza, o serviço é o principal nisso, né? A gente servir de uma maneira que crie memórias nessas pessoas, memórias afetivas, né? Tem tudo a ver com, na verdade, a parte da experiência do vinho também, não só na gastronomia. A memória afetiva do vinho é a seguinte, cara, aquele vinho que eu bebi há 5 anos atrás, quando é que eu bebi ele? Daí que começa. Foi num evento em que eu fui muito bem tratado, em que a comida harmonizou perfeitamente, os sabores contrastaram com o vinho, né? E foi uma loucura, porque contrastou e combinou ao mesmo tempo. Né? Então, assim, eu comi aquela comida peruana apimentada, e daí o que me serviram? Me serviram um Gewürztraminer, um Riesling? Não, me serviram um Syrah, e combinou perfeito, né? Me serviram um Pinot Noir, combinou perfeito por contraste. É aquela memória que tu cria na pessoa que é para sempre. Esse é o objetivo da confraria, esse é o objetivo dos eventos, e eu tenho a impressão que esse é o objetivo de um restaurante, né, do calibre do Exógena. Então é pegar e transformar aquele momento das pessoas que estão lá no teu evento, no teu restaurante, em memória, né?
Então é isso. Daí vem os detalhes, assim, como é que se organiza, né, para ter isso aí, né? Não, porque não é só estudar vinho, não é só estudar gastronomia, é estudar as pessoas, estudar o comportamento delas e também um pouco de prática, né? Anos de prática, tu falou em vários países, né, restaurantes. Pois então, a prática conduz à perfeição ou o mais perto disso. Então, assim, quanto mais eventos a gente faz, mais a gente não só perde a vergonha de falar, mas fala realmente o que importa. Fala o que as pessoas querem saber mesmo sobre o vinho. Esse vinho aqui, ele tem nota de fruta vermelha, é terroso, cara, mas esse vinho também, ele me lembrou aquele dia que eu estava na Patagônia e provei um Pinot Noir espetacular, e esse vinho é igual a esse Pinot Noir. Ou estava lá em Borgonha, provei um Cotenui Pinot Noir espetacular. Daí por isso que eu conheço essa região. É isso, é sobre memória, e isso traz a excelência, para mim, né? Não sei a opinião de vocês, qual é. Totalmente coincido. Y es una cosa que yo siempre paso para mi equipe y colegas. O sabor es una memoria. Es una memoria. Sobre todo no meu caso, que eu trato de sempre agregar, agregar un pequeño sabor, una pequeña memoria escondida en un prato bonito, agradable, que te teletransporte um pouco. Eu provei algo assim lá no Lima. Eu provei algo assim lá no Cusco. Com isso já você ganhou. Isso foi o detalhe. Mas para isso você tem que ter essa memória que justamente você está falando, Daniel, e totalmente coincido, porque sabor é memória. Os sabores são memória. E se você experimenta algo que não é de teu agrado, logicamente que também vai lembrar disso. Vai lembrar disso, porque eu não gosto disso. E vai ter um rechazo por isso. Então, quando trato de colocar um pouco de minha cultura dentro de minhas cocinas, trato de colocar sempre um temperinho a mais, esse tempero que a gente experimentava em casa, que a gente experimentava nos mercados. Eu sou de trazer, por sorte, trazo minhas pimentas lá do Peru, trazo milho do Peru, para poder dar uma certeza realmente de que isso vai sair tal qual. E incluso na pizzeria que a gente tem, a gente só trabalha com farinha italiana. Trabalhamos com farinha italiana, trabalhamos com o molho de tomate italiano. Então, se queremos dar realmente una memoria para esas pessoas que já conhecem de isso, temos que dar um tiro bem acertado, né? Um tiro bem direto. E isso totalmente, como diz aí, né? Mais nada. Memórias gustativas remetem a isso, com certeza. Concordo, Totalmente Marina. certo. Concordo. É isso aí. A Concordo Marina totalmente. É isso aí mesmo. Perfeitamente. certíssimo. Perfeitamente. Uhum. Eu vou fazer um relato aqui para vocês, que vocês são mais jovens. Eu vou fazer 58 anos agora, em outubro, e eu me lembro perfeitamente. Quem é carioca, eu não sei se além de mim, acho que a Roberta também mora no Rio de Janeiro, mas eu não sei se a Roberta é carioca. Acho que a Roberta ela nasceu em outra cidade. Eu me lembro da primeira vez na minha vida que eu comi profiteroles num restaurante no Leblon, que não existe mais. Há uns 15 anos ele fechou, infelizmente. Era um excelente restaurante, chamado Real Astoria. Eu comi profiteroles lá em 1975. Isso tem 48 anos. Eu nunca mais me esqueci do sabor daquele profiterole que eu comi, porque eu nunca mais, nem na Mários Degustare, que eu trabalhei 3 anos lá, tinha um profiterole maravilhoso, nem o da Mários se compara ao do Real Astoria. Eu nunca vi na minha vida um profiterole tão perfeito. Eu nunca vi uma massa que derretia tanto na boca. Era uma coisa formidável. E até hoje eu tenho a memória do paladar do couvert do La Mole dessa época de 75, de tudo que eles serviam à mesa, porque sempre o couvert do La Mole sempre foi espetacular. Agora houve uma mudança, mas sempre foi muito maravilhoso. E eu tenho memória
memória de 48 anos. Então, isso que vocês estão falando é uma coisa muito real. Muito real. E eu acho que as pessoas, essa experiência, né, do sabor, essa preocupação de preservar e promover e provocar essas memórias, né, essa lembrança gastronômica, eu acho formidável. Eu estou falando para vocês de 48 anos atrás. Nesse momento, no Brasil, não havia, exceto extrato de tomate, talvez existisse o elefante. Mas era só isso, que tinha propaganda da Mônica na televisão, que o elefante faz um molho mais gostoso. E não existia mais nada, além de outros produtos pré-prontos. Essa coisa que a gente está, hoje em dia, muita gente fala contra, com toda a razão, né? Assim, isso vai desde pipoca de micro-ondas até esses pratos já prontos, né, que você compra em supermercado. Enfim, sem criticar quem faz essa aquisição, porque isso é um problema de cada um, é uma questão muito pessoal. Mas isso que esse assunto que vocês tocaram, ele é formidável, eu concordo plenamente com isso. E a memória é fabulosa, né, para quem tem essa possibilidade, né, de lembrar assim tão fortemente, né, tão profundamente. Tem um comentário aqui da Marina. A comida emociona e é isso que faz com que guardemos sabores dessa forma. Trazer a comensalidade nessa época que tudo é tão distante da memória afetiva, é tão importante. Marina, é só um comentário, mas é porque muita coisa hoje em dia, a minha geração experimentou muita coisa diferente, a começar pelo cachorro-quente, do Maracanã e o Café Pelé no Maracanã, que não existe há muito tempo, transformaram os estádios em arenas. Vocês podem falar sobre isso também, se vocês quiserem. Por favor, Daniel e Carlos. Com certeza. Eu te agradeço, Marina, novamente por prestigiar o grupo lá do Saber de Vinho, aqui o perfil e agora a live, né? Fico muito honrado pelos teus comentários e pertinentes, justamente, né? A cultura do vinho evoluiu ao longo do tempo. É bom a gente lembrar desse tempo no Brasil que estava iniciando ainda a cultura da gastronomia no vinho e que alguns entusiastas, né, o Charbel entre eles, né, estava prestigiando cada vez mais e querendo, né, degustar experiências naquela época. Feliz. Eu tenho um amigo meu que fazia isso também, fazia vinho naquela época. O nome dele é Adolfo Lona. Se ele estiver aqui na live vai ser um prazer, se ele puder rever essa live também vai ser um prazer. Ele fazia naquela época um vinho chamado Baron de Lantier, ou Chateau do Valier também, né? Era o vinho que ele fazia. Então era uma época em que era incipiente muito no vinho e na gastronomia, nessa parte das experiências, né? Tinha restaurantes bons, mas a parte das experiências ainda tinha muito a evoluir. Feliz, né, que aqui no Brasil evoluiu dessa maneira. Em relação ao Chile, em relação ao Peru, eu vi que novamente a Marina comentou que tem restaurantes muito bons. Se eu não me engano, o Central foi eleito agora, um pouco tempo atrás, o melhor do mundo. É isso, né? Entre outros restaurantes que estão no top 5 ali. Né? O Central fica em Lima? A localização dele é Lima? Fica onde é que fica? O Peru tem... Fica em Peru, em Lima, na capital. Lima tem 3 restaurantes do top 10 mundial. E tem mais um que está no Cusco, né? Do 50 Best, 4 estão em Peru e isso foi um gol para a cozinha latino-americana mesmo, né? Para todos nós, porque já não se fala de França, já não se fala de Itália, já não se fala só de Japão. Agora se está falando de nós como latino-americanos, se fala de Peru, se fala de Brasil, se fala da cozinha mexicana. Gaston não é um deles que estava Central trabalhava. Gaston Acúrio é digamos, o cara que levou a bandeira peruana para batalhar afora. Foi um dos primeiros chefes peruanos em se estudar na Gordon Bleu de França mesmo. Então, muitos anos atrás, eu tive o prazer de trabalhar com ele em Casa Moreira, em San Isidro, em Lima. Também um restaurante de ele dentro do 50 Best. E, bom, ele
foi o cara que a gente talvez deve muito, né, dentro de nossa área da gastronomia. Mas foi um cara que também lutou bastante por no solo conocer a gastronomía, sino por conocer los productos que Latinoamérica produce. Latinoamérica es muy rico, tenemos la Amazonía más grande, tenemos a cadena de los Andes que nos dan diferentes pisos altitudinales que al ter muchos tipos de clima nos da la facilidad de tener muchos tipos de productos, de insumos. Entonces, somos muy ricos y es una cosa que no le vamos un prato peruano para afuera, levamos los ingredientes para afuera, levamos nuestra quinoa para afuera. Hoy en día es un superalimento a quinoa y es muy común ya, pero o sea, todo eso tuvo un trabajo de un tempinho atrás. Entonces, incluso Virgilio Martínez, que es un chef de Central, él trabajó en la época también con Gastón Acurio. Ele era o chefe de um dos restaurantes de Gastão Acúrio. Mas tem uma história muito legal dele também. A história dele também está no Netflix, do Virgilio Martínez. Assim que convido para que tenha uma olhadinha aí. Muito legal isso. Qual é o nome, por favor? Virgilio Martínez. Acho que eu vou escrever aqui. O chefe desse melhor restaurante do mundo, Chabel. O Central. Isso, o Central. Ouço muito falar do Virgílio, queria muito conhecer ele lá, né? Conhecer lá o Central também, né? Mas antes eu vou para Porto Alegre e conhecer o Isoche. Por favor. Vamos em dezembro. Tem uma pergunta aqui, que Virgílio Martinez. Ok. Eu tenho um documentário sobre o Peru na Netflix, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. Vários. E tem Riqueza dos Andes também, que mostra todos os países que de alguma forma são cortados pelos Andes, né? E aqui uma pergunta. Sabemos que pisco vem da uva. Peru produz vinho? Uma pergunta do Marlo Marlova, né? A Marlova. Obrigado, Marlova, também por prestigiar Marlova, perdão, Marlova. Prestigiar o perfil agora live, né? Fico feliz com essa pergunta, na verdade. O Peru, ele tem... a particularidade do Peru é mesmo na parte da gastronomia. Tem algumas regiões de vinho, assim, costeiras, né, prioritariamente. A região de Cañete é uma delas, e de Ica, acho que se não me engano é outra. Então, são regiões ali que... Ica. Então, são regiões que tem algum cultivo de vinho, né? Essas regiões costeiras, elas têm um pouco mais de altitude, então tem uma acidez um pouco maior, os vinhos têm uma elegância um pouco maior, né? Claro que esses vinhos eles não são tão disseminados quanto os argentinos, né? Ou os chilenos. Mas tem um pouco de Merlot, né? Cabernet Sauvignon, um pouco de Syrah. Cabernet Sauvignon também, tem Merlot também. Acho que el más conocido assim foi a viñera Atacama, a bodega Atacama, que es uno de los que más conocidos lá en Perú. Mas la verdad es que bom, comparado con nuestros países vecinos, entonces es bueno no pisco, es bueno no pisco, ¿no? Entonces, sí, el pisco también proviene de la uva, ¿no? Y de distintas uvas también, o sea, de acuerdo, tenemos piscos de diferentes cepas, ¿no? Siendo que el más común, tal vez el acholado que le decimos nosotros, el pisco acholado, es una mezcla ya de distintas cepas. Y uno que gosta bastante es el quebranta, ¿no? Mas el pisco quebranta es para tomar así, puro, directo, pum, es muy bueno. Y a gente tem pisco peruano de verdade das vinheras Porton. Eu tenho pisco Porton do Peru no Isoji, assim que quando vocês, por favor, estejam por aqui, tomaremos pisco Porton de verdade. Eu estou na dúvida aqui em relação a uma pergunta. Vou pular aqui, vou passar para uma outra. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: atualmente, cada um de vocês tem desenvolvido um trabalho dentro, né, da gastronomia. Aliás, por favor, antes do final, vou pedir que vocês deixem anotados aqui as suas redes sociais, seus respectivos Instagrams,
para ficar salvo aqui no nosso painel. Esse trabalho. Cada qual na sua área, né? Então eu queria saber de você o seguinte: o que vocês estão fazendo atualmente, né? E o que, de alguma forma, experiências que vocês tiveram, profissionais, né, na vida de vocês, cada um de vocês, foram tão marcantes a ponto de influenciar por algumas decisões que vocês tomaram agora no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento dos seus negócios, e no caminhar profissional que vocês têm. Por favor, Daniel. Não, vamos lá então. Não, primeiro que, para mim, o que virou a chavinha, né? O primeiro, o que eu estou fazendo agora? Eu estou, prioritariamente, a parte dos eventos, tá? Então, eu estou promovendo eventos, confrarias online e confrarias presenciais, né? A próxima confraria que eu vou ter, inclusive, é dia 10, vai ser Malbec, né? Malbec e outros vinhos, Bonarda, né? 7 vinhos de Mendoza e os terroirs, né? E identificar quais são os diferentes terroirs de Mendoza, né? Então vamos falar um pouco de Mendoza, um pouco fora da caixa, assim. Não aquele malbecão que a gente toma todo dia, não. É um pouco fora da caixa. Então vamos sair um pouco, dar uma brincada com isso. É isso que eu faço. Experiências do vinho com a gastronomia. Vai ser um restaurante de culinária contemporânea aqui em São Paulo, né? Uma possibilidade de petiscos ou pratos, as pessoas que escolhem, mas principalmente vamos falar de terroir. Falar da cultura do vinho, contar essa história de um jeito bonito e principalmente de um jeito descontraído. As pessoas, elas se sentem descontraídas ali e eu acho que é mais ou menos por aí que eu te respondo a segunda pergunta, né? Girou a chavinha para mim, quando é que eu comecei a ver assim que, cara, é isso que eu tenho que fazer. Quando eu comecei a ouvir o feedback das pessoas, né? As confrarias online, que é até um pouco mais difícil de fazer do que o evento presencial, né? Aí eu fiz uma de Malbec uma vez, que era um vinho Malbec, e era um vinho até que fácil de achar no mercado. E eu me desafiei a fazer essa confraria para 10 confrades ali que participaram, e o que aconteceu foi que o feedback não poderia ter sido melhor, né? Muita gente falou, cara, eu nunca tinha visitado a Mendoza desse jeito, dessa maneira como foi na tua confraria online, né? Eu fiz 2 horas e meia de confraria. O pessoal adorou, aprendeu muito, se divertiu, deu risada, fez quiz, ganhou prêmio, tudo. Foi uma loucura muito boa, gostosa mesmo. E é por aí que eu tenho tentado promover o vinho para quem gostaria de conhecer, para quem é entusiasta e para quem ainda não conheceu, porque é louco de medo, porque acha que vai falar alguma coisa que vai ser admoestado lá no meio do evento. Na verdade, jamais vai ser assim. Jamais, porque eu já sou vacinado. Fiz degustação na ABS, fiz degustação na Enocultura, lá no W7, já sei o que eles batem e na minha confraria jamais teria uma coisa dessa de não poder falar alguma coisa, não poder perguntar. Então a chavinha girou quando eu vi que o que as pessoas querem é leveza. Elas querem desfrutar da gastronomia e do vinho de um jeito que elas voltem para casa mais leves e com uma experiência melhor. Assim, conheci gente nova, conheci um vinho novo, conheci um alimento, um prato que eu vou me lembrar para sempre. É por aí. Maravilha. Muito obrigado, Daniel. Carlos, Imagina. sua vez. Bom, vamos lá. Actualmente estoy con 3 operaciones aquí en Porto Alegre. 2 de ellas se encuentran en Caíz Embarcadero, que hoy en día viró un punto turístico da cidade. Sim, o gasômetro. O Isoji é talvez o restaurante que tem un cariño especial, porque tal vez es un poco que transmito un poco más de mí, como la cultura peruana. Es una gastronomía Nikkei, peruana-japonesa. Entonces, transmito bastante, un poco más de cariño, para así hablar, un poco más de cariño dentro de los pratos, dentro de la gastronomía. Pero no tiene nada que ver con un tema profesionalismo, porque también tengo una pizzería napolitana que hoy en día tengo la certeza de que es una de las mejores pizzas napolitanas mismo aquí. Trabajamos en base a una fermentación de un mínimo 48 horas a 72 horas de longa fermentación, con una farina italiana mismo,
con un porcentaje de 11 a 13% de proteína. Entonces, quien conoce de farinhas sabe que más o menos lo que estoy hablando ya para dónde direcciono. Y estou como último, o Bausi, é o primeiro street food asiático em Porto Alegre. Está no Shopping Total. Está no Shopping Total. Estamos com planeamentos já de fazer a segunda casa do Bausi em outro shopping também. Foi muito aceptado aqui. Já se conhecia muito o Bao como tal, mas não se conhecia muito o Bao fechado, né, que é o mais clássico da China. Então, foi muito aceitado. Os Korean Dog também foram muito bem aceitados. É um street food mesmo, o que você comeria lá nas feiras. A gente conseguiu trazer aqui, desenvolvimos as receitas e tudo. Não posso falar que fui eu sozinho, porque na real não. Um chefe sem equipo não é chefe, tá? Eu tenho 15 profissionais atrás que estão junto comigo, que estão sempre desenvolvendo coisas. E, bom, agora vou lançar uma marca com unos amigos meus, com meus mesmos sócios. Eu não vou me separar de eles, vamos a fazer uma nova marca junto com o chefe Luis Caballero, que também é um chefe peruano que está aqui em Porto Alegre, e vamos a hacer a marca Aima Gastronomía, que va a ser una marca exclusiva para hacer solo eventos. Entonces, eso es lo que ese es nuestro último reto que tenemos ahora. Y o siguiente, después de eso, vamos a traer a cocina peruana contemporánea a Porto Alegre. Así que, Charbel, si hasta el año que viene, calculo yo que tenemos que tener una cocina peruana de verdad aquí en Porto Alegre como tal. Já está merecendo Porto Alegre, así que vamos por lá. Eu tenho alguns motivos para sentir saudade de Porto Alegre. Primeiro, eu vou continuar sentindo saudade porque não volta mais, que é o Cine Guion. Infelizmente, fechou as portas no ano passado e o Carlos Guion está abrindo, acho que já inaugurou uma galeria de arte em substituição em outro bairro, que não é na Cidade Baixa. Não é na Cidade Baixa, não, mas tem um nome aquele lugar, Olaria. Não é na Olaria, é em outro lugar. E uma coisa que eu sinto muita falta em Porto Alegre, que eu conheço bem, é o Japesca, que para mim é o melhor restaurante japonês de sabor que eu já experimentei em toda a minha vida. Mesmo comparando com restaurantes em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros restaurantes. Santa Catarina, então, assim, eu acho que a culinária em Santa Catarina, ela tem em relação a outros estados brasileiros, que tem uma culinária muito, muito desenvolvida e tem um sabor, uma preocupação com o sabor muito grande. Eu acho que falta, Carlos, isso é uma dica até para vocês, falta um bom restaurante em Florianópolis. Tem mais de 900. Eu conheço cerca de 260 aproximadamente. Eu posso dizer a você que desse universo que eu conheço, eu não conheço nenhum que tenha sabor verdadeiramente a comida. E outra coisa que eu sinto muita falta eu sinto saudade em Porto Alegre é o Zafari, que para mim é o melhor supermercado do Brasil. E não tem nenhuma comparação. Não tem nenhuma comparação. O Rio nós temos Zona Sul, que não dá para comparar. Eu pensei tem um Angelone em Santa Catarina que é muito bom. Quando morei em Rio, pensei que o pão de açúcar era um dos melhores, mas quando conheci o Zafari aqui, Mil léguas à frente. Eu só vou no Zafari, aqui em São Paulo tem 2. Eu só vou no Zafari. Olha que privilégio. Aqui no Rio não tem Zafari, é uma pena. Se tivesse, acho que fecharia os outros supermercados. Tem um lá perto do estádio do Palmeiras, na Barra Funda, e tem outro, acho que se eu não me engano, no Morumbi. Sim. Não é tão longe assim, né? Então, a qualidade também é muito boa. São vários próximos. Essa dica de ir para um pouquinho aqui perto, para Santa Catarina, Florianópolis, eu já
eu já estou mais ou menos aí, já batendo, já estou mais ou menos por aí, batendo aí. A ver, Julio, Josiane, se estão por aí, já escutaram, né? Já somos vários que estamos falando mesmo, então acho que temos que ir por lá também. E uma grande coisa também, o peixe fresco em Porto Alegre vem de lá. Entonces, tipo, essa, que me falem aqui restaurantes Já que pesca. tem o peixe fresco É, de Daí é Japesca, muito bom também. mas me parece que a tá, família do Japesca é de pescadores, então por isso que eles têm o peixe sempre fresco. Então, mas que vá pescar em Santa Catarina. peixe fresco é com Santa Catarina mesmo. O atum esse, vermelhão, Todos de lá, bordão, né? é com Santa Catarina, é tudo de lá, é tudo de lá. Isso talvez tenha uma... Por isso que talvez eu, como que gosto muito de frutos do mar, de peixes, sim, por isso que talvez tenho o querer de talvez explorar por aí. Mas vamos lá, vamos Até lá que... analisando a carta de vinhos dos restaurantes de japoneses de Porto Alegre, né? Ou que os que oferecem peixe. Uma das coisas que eu vi que tem mudado é que eles pararam de colocar só Sauvignon Blanc, né? Nas cartas, ou Torrontés. Torrontés até que seria uma boa. Eles estão começando a colocar um Pinot Noir, um um Gewürztraminer, estão começando a colocar até um pouco de um Pinot Gris, né, francês, né, lá da Alsácia, um pouquinho mais docinho ali, para contrastar com uma pimenta ali dos pratos. Então, eles estão começando a elaborar cartas especiais, específicas, para os alimentos e para o tipo de peixe que vai se servir, né? Se é um peixe mais gorduroso, se não é. Sim, Isso que eu estou vendo diferencial ali. E até eu citei o Daimup, que é um dos que faz isso, né? sim. Mas tem outros restaurantes aí, Brasil afora, que podem fazer, que estão fazendo isso com um pouco mais de desenvoltura ao longo dos anos, né? Só vi como positivo. Ha comenzado muito essa evolução, ha comenzado tanto assim que às vezes os mesmos comensais, os mesmos clientes, são os que já te estão solicitando. ¿Por que vocês não têm essa uva aqui no cardápio? Ah, es como que, y, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, ha comenzado a ter uma cultura mais de vino, sobre todo resgato muito isso aqui no sul do Brasil, tem muita cultura de vinho e muita cultura boa de vinho. Não é aquele cara que sabe só mexer na copa e nada mais, não. É aquele cara que sabe mesmo. Então, eu digo, isso é muito enriquecedor para nós que estamos dentro da área e nos leva a ter uma melhor capacitação, uma melhores parcerias com as importadoras que a gente possa trabalhar. E isso aí é constante, essas capacitações é constante mesmo. A gente não pode parar mesmo. Não pode ficar no Merlot ou Sauvignon Blanc. Não podemos ficar só nisso. Então, Eu temos que acho ir que muito mais. a ponte para sair dessa parte aí que você falou no início e para chegar no outro lado é a paixão, né? Lógico, pela gastronomia, pelo vinho. Só que necessariamente nesse caminho, para achar a paixão, as pessoas têm que entender, ou tem que não, tem que é demais, mas assim, seria bom, né? Não ter a parte da frescura ou do cerimonial excessivo, né? Então, assim, a paixão necessariamente passa por perder a frescura. Vinho não tem frescura, a gastronomia não tem frescura, mas tem beleza. Né? É uma diferença entre uma coisa e outra. Né? Daí a beleza vai na cultura, na história do que a gente está bebendo, entender o porquê que é daquele jeito. Né? Então, a gente se despe dessa vestimenta do empolado, essa vestimenta de beber o vinho segurando a taça, sentindo os aromas e descrevendo ele de uma forma quase que cirúrgica. E começa a entender que a beleza está no abstrato, né? Na experiência. Então, é um caminho difícil para quem está começando, mas tem jeito. Na gastronomia e no vinho tem essa alternativa aí. Tem mesmo, coincido totalmente. Então, espero que deste ano não passe para a gente se juntar, tá? Vamos fazer uma degustação, Luiz, hoje. Conta comigo. Fazer uma degustação. Nós vamos nos juntar em Porto Alegre. Entrou a Gigi Albano aqui.
esposa do meu querido amigo, sempre presente aqui, Alexandre Nordfleet, que volta e meia está aqui conosco, culinarista, proprietário de restaurante aqui no Bracuí durante um tempo, carambola, maravilhoso. Gigi, seja bem-vinda. Olha, então isso vamos no final do ano em Porto Alegre. O ano que vem, o dia que vocês acharem que é viável, vocês estão convidados para nós irmos à Ilha Grande, para vocês conhecerem o melhor restaurante do Brasil de frutos do mar, com a culinária caiçara, que vocês vão comer um peixe com banana, com camarão, que a experiência gastronômica é indescritível. Tem que experienciar para conhecer. É maravilhoso. Até porque o peixe sempre é fresco. Tá no mar. O restaurante tá dentro do mar. Esse Luís Mar é um restaurante maravilhoso. Eu sou freguês e frequentador, habitué, há 24 anos. É maravilhoso mesmo. Não dá para comparar. E eu lembrei do comentário aqui extra, eu lembrei do Barão de Lantier e do Conte e Toro, da mesma época, quando eu fui gerente de recursos humanos da Mários Restaurante Degustário, no Rio de Janeiro, que atualmente é o restaurante de carne mais sofisticado do Rio de Janeiro. Na época eram 330 garçons, hoje são só 160. É uma máquina de receber turista estrangeiro, né? Era uma coisa, era uma festa, assim, que eu tive o prazer e o privilégio de presenciar isso nos anos 90, como era Porcão. A diferença é que a Porcão não existe mais, né? E a Mário está aí há muito tempo. Oi. Falou do Conchitoro, ele foi enólogo antes, né, da Conchitoro, para depois trabalhar aqui no Brasil, né? Então essa parte aí, ele foi de Mendoza, né? Fez a faculdade lá. Isso é esse meu amigo, o Lona. Dá aula, eu adoro as aulas dele, né, que ele dá aqui no Instagram. E ele, depois de ser enólogo lá, ele veio aqui para o Brasil, né? Trabalhou em várias outras vinícolas, né? A gente até tem uma live, eu e ele, né? Tá no YouTube essa live. Depois, se quiserem, eu compartilho. Mas o principal é que o Barão de Lantier é contemporâneo mesmo. É bem bacana. Ele lançou um novo agora que é uma história bem legal. Eu cheguei lá na vinícola urbana dele em Porto Alegre. Tu deve conhecer, né, Carlos? Fica lá na Vasco. Aí eu cheguei lá, ô, Lona, prazer e tal. Muito dele chegou pra mim sério, assim. Mas então, quero que tu prove esse vinho aqui. E me diga quais uvas que tem. Deu, mas como assim nele? Se tu acertar, tu ganha ele. É o novo que eu tô fazendo. Deu, tá, não. Daí a gente sentou, sei que no final ele me deu o vinho, né? O Baron. Acertei o blend, né? É um corte bordalês, né? Um taná. E esse Baron é uma réplica do Barão de Lantier. Então é uma réplica, é uma homenagem que ele fez ao Barão de Lantier, mas atual, né? Ele lançou faz um mês. Então essa história é bem bacana, assim, que eu me lembro dessa degustação que ele me fez um desafio, assim, de degustação às cegas. Eu consegui cravar os 3 ali e ganhei o vinho. Mas, mais do que isso, ganhei uma baita de uma lembrança, né? Desse dia aí, do Barão de Lantier. Tá aqui a garrafa aí. Vou beber. Se quiser, a gente pode beber tudo. Ótimo. Daniel, Charbel, nos temos que juntar mesmo, fazer um menu degustação harmonizado, contigo, Charbel, presente, dando tu opinión, que para mí es muy importante. Entonces, por favor, es bueno se juntar con conocedores y apasionados por este mundo. Entonces, ya cada vez somos pocos, entonces vamos a nos juntar para dar esa calidad y tal vez transportar un poco de nuestra pasión para las nuevas generaciones vindo. A gente pode realmente fazer até um evento em Porto Alegre, me coloca à disposição, né? E pode ser legal porque eu vi entusiasmo em vocês, assim, eu vi que vocês gostam mesmo do que vocês fazem, e isso para mim é um ingrediente principal, né? A paixão, gostar do que faz. Totalmente. Eu sempre, hoje em dia também dou aulas aqui em Porto Alegre, no grupo Grêmio Náutico, na União Cooks. Vou ser padrinho da turma avançada e da turma das mulheres também. Então, eu fico também dando aulas por aqui, por Porto Alegre, e sempre trato de transmitir isso, porque vejo que cada vez é mais um trabalho a mais para alguém que realmente uma
profissão, que é realmente uma carreira, que é realmente tu vida, tu estilo de vida. Ou seja, se alguém escolhe o caminho da gastronomia, é porque você, isso está por cima de todo para ti. Então, é uma coisa que realmente te tem que gostar, te tem que nascer. E a gente sabe que dentro da gastronomia não tem sábados, domingos, não tem feriados, não tem Natal, não tem Ano Novo. É quando a gente mais trabalha ainda. Então, mas não trabalhar por trabalhar, não trabalhar com esse gosto de você fazer um prato, depois ver a lo lejos, talvez, o cliente gostando de tu prato e dizendo, pá, isso para mim foi o melhor pago. Sim, Isso para bom. mim, isso para mim é o melhor pago. E, Daniel, vamos fazer mesmo, hein? Vamos, já temos os contatos aí, É isso. muito legal. E a equipe de salão vai ficar No- muito contente em no- com a presença também. Em novembro eu estarei aí. Tem um comentário aqui da Marina Toncelli dizendo: quero ir cozinhar junto quero ir cozinhar junto nesse evento aí. E ela tinha deixado a alegria do chefe estar no prato vazio e voltar no salão. Exatamente, ao voltar do salão, né? Totalmente. Ela está comentando também a história de cada lugar, ingredientes e culturas gastronômicas são de uma riqueza absoluta que nos fazem ter coisas em comum de diferentes lugares do mundo. Exatamente, perfeito isso. Eu queria pedir a vocês, antes da gente encerrar agora, que nós já Sim, estamos com por favor. um pouquinho mais de uma hora de bate-papo aqui, queria agradecer Opa, a nem todos. Não, parecia. Pois é, mas não saiam daí ainda passou não, por rápido. favor. É, Por favor. Não rápido, passou né? rápido. Foi rápido. Papo bom é da cozinha. Uma coisa que eu ia dizer, vocês já anotaram os contatos de vocês aqui agora, anteriormente, né? Deixaram anotado. Se quiserem anotar os telefones aqui também para deixar. E vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, cada um de vocês, em 2 minutinhos para cada um. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estiveram presentes aqui durante todo esse painel e reafirmar que ele vai ficar salvo aqui por prazo indeterminado. E eu vou marcar ambos, tanto o Daniel quanto você, Carlos, como parceiros. O Instagram tem um nome que dá. Claro. É uma espécie, é uma espécie Sim, é uma espécie de parceria, que é patrocínio, é uma coisa assim, para Olá. vocês poderem promover o nosso painel para pessoas que vocês conhecem, para as pessoas acompanharem posteriormente. Então, por favor, anotem seus telefones. Quero agradecer a todos mais uma vez que estiveram presentes até agora, acompanharam aqui o nosso painel e pedir que vocês deixem uma mensagem final aqui para todos nós, por favor. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite novamente, primeira vez, né? Estou inaugurando aqui o painel, adorei, né? Ter conversado com vocês. Achei uma conversa muito inspiradora. Vocês são, que nem eu falei antes, apaixonados pelo que fazem, isso aí que faz bastante a diferença. E eu queria dizer que, para mim, foi uma satisfação imensa falar sobre gastronomia, relacionar um pouco com vinho e as histórias que a gente traz a partir disso, né? Eu espero que, pelo menos, se para um seguidor que viu essa live, largue a sementinha de tentar algo novo, experimentar alguma coisa nova, tentar degustar uma comida, um prato, ou degustar algum vinho, tentando sentir os sabores, tentar ver qual memória que remete, né? Já a missão cumprida. Né? Porque eu acho que é sobre isso, prestar mais atenção no que a gente está provando, o que a gente, né, qual comida ou qual vinho, e largar essa sementinha de o que nos inspira, né? O que nos inspira, o que pode girar a chavinha para a gente, começar a se apaixonar ou por vinho ou por gastronomia, ou por que não, pelos dois. E também fica o convite aí para quem está me vendo seguir o Saber de Vinho e participar das confrarias, né? Vai ser um prazer receber vocês, tanto nas presenciais quanto nas online. Então obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Prazer, viu? Muito prazer. Prazer recebê-lo aqui. Carlos. Igualmente, para mim é totalmente um prazer haber compartido essa live com vocês. Um prazer, Daniel. Bom, novamente, Charbel, nós aqui. Isso aqui foi uma janela para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E o mesmo que falou Daniel, se já para uma pessoa conseguimos colocar
uma pequena semente, como falou mesmo, e talvez plantar esse gosto pela gastronomia, esse gosto pela cultura, esse gosto para o mundo dos vinhos, é mais que suficiente. E, bom, convido para que sigam nossas páginas dos nossos restaurantes, o Isoshi, o Sole Pizzeria del Porto e Bausi. E último agora que estamos abrindo o novo AIMA, né? Então, a verdade que fico mais que agradecido por compartilhar com vocês, e o legal de tudo isso é que esse evento junto com Daniel, vamos ter que fazer, Daniel, vamos ter que fazer mesmo. É um prazer. Vai ser muito legal fazer alguns pratos novos com algumas uvas específicas aí. Não, pode deixar. Olha, a gente vai fazer uma coisa assim disruptiva, vai ser muito legal. A gente vai relacionar com a comunidade peruana, né? Eu já estava animado, agora eu estou completamente animado. Para final de novembro, ficar pelo menos uns 4 dias em Porto Alegre, para ir ao Zafari, para encontrar com vocês, e vamos marcar um encontro com muitas pessoas ao mesmo tempo. E outra coisa que eu quero assistir o pôr do sol no gasômetro, que faz tempo que eu não assisto. Bom, e já assiste o pôr do sol a partir da janela de Soji, aí fica aí em uma mesa, já separamos para ti a mesa, já aí está sim, aí. sim. Aí já tem Porto do Sol, mais. já tem uma gastronomia boa, já tem os melhores vinhos, então, o que mais quer deixar ver? O que mais? Como pode... A Débora já falou que queria confraria, deixei o número aqui, ó. A Débora, eu entrevistei a Débora tem pouco tempo aqui no canal, deve ter um mês aproximadamente, sempre aqui, já é a terceira vez que converso com ela. Seja bem-vinda, Débora, obrigado, também mora em Porto Alegre, teve uma experiência em Santa Catarina. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui até agora, lembrar sempre que esse painel fica salvo aqui por prazo indeterminado. Vou marcar vocês dois para que vocês possam promover a nosso painel, né? essa roda de conversa espetacular, como sempre. Quero agradecer mais uma vez, Daniel, Carlos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos que estiveram até agora, aos que participaram. E eu marquei aqui muitas pessoas que participaram desse painel, que vamos conversar posteriormente. É sempre um prazer falar com vocês. Semana que vem, dia 20, a última entrevista antes do meu período de férias, de recesso de 3 semanas. Voltaremos dia 10 de agosto com mais um papo aqui no Clube Gourmet, que é o canal do Instagram, referenciado pela revista Esplêndida Gastronomia. Muito obrigado, boa noite a todos, um abraço grande, saudações. Abraço grande, muito obrigado por todos por participar. Obrigado. Obrigado a todos.